Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1999, a Universal Pictures lançou A Múmia e ressuscitou um gênero que o cinema havia abandonado por décadas. Dirigido por Stephen Sommers e estrelado por Brendan Fraser e Raquel Weisz, o filme arrecadou impressionantes 416 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 80 milhões, tornando-se um dos maiores sucessos do verão americano e inaugurando uma franquia de aventura amada por todo o mundo. Stephen Sommers foi contratado pela Universal após convencer os produtores de que o projeto não deveria ser um filme de terror puro como a versão original de 1932, mas sim uma aventura épica no espírito de Indiana Jones. Sommers passou meses desenvolvendo um roteiro que equilibrava ação explosiva, humor genuíno e romance clássico dentro de um universo sobrenatural fascinante. A aposta foi certeira e transformou completamente a percepção do gênero. Brendan Fraser tinha 30 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após sucessos como George, O Rei da Selva e Ensino Man. O ator recebeu 5 milhões de dólares pelo papel de Rick O'Connell e preparou o personagem com meses de treinamento físico intenso envolvendo artes marciais, equitação e técnicas de combate com armas históricas. Fraser trouxe um carisma descomplicado e divertido que tornou Rick imediatamente adorável para o público. Raquel Weisz foi escolhida para interpretar Evelyn Carnaan após um processo seletivo que avaliou dezenas de atrizes britânicas. A atriz mergulhou no papel estudando egiptologia e história do Antigo Egito com afinco durante semanas de preparação. Weisz revelou que se apaixonou genuinamente pelo universo do filme durante a pesquisa e trouxe uma autenticidade intelectual ao personagem que equilibrava perfeitamente o heroísmo físico de Brendan Fraser em cena. Arnold Vosloo foi escalado para o papel central de Imhotep, a múmia ressuscitada. Após impressionar os produtores com sua presença física imponente e capacidade de transmitir emoção através de camadas de maquiagem e efeitos digitais, o ator sul-africano passou horas diárias na cadeira de maquiagem sendo transformado em diferentes estágios de decomposição do personagem. Vosloo estudou a linguagem corporal de múmias representadas em pinturas e esculturas antigas para criar uma movimentação única e perturbadora. As filmagens aconteceram no Marrocos, especificamente nas cidades de Hereford e Ouarzazate, além dos estúdios Shepperton na Inglaterra. A equipe passou 8 semanas no deserto marroquino enfrentando temperaturas que ultrapassavam 50 graus Celsius durante o dia. As tempestades de areia que aparecem no filme foram parcialmente reais, capturadas pela equipe de câmera durante os dias mais ventosos da produção no deserto africano. Os efeitos visuais foram revolucionários para a época e envolveram mais de 130 profissionais trabalhando durante meses na Industrial Light and Magic. A cena em que Imhotep surge das areias do deserto levou 6 meses de trabalho digital para ser concluída. A equipe criou um sistema inteiramente novo de simulação de areia digital que foi posteriormente utilizado em dezenas de outras produções cinematográficas ao redor do mundo. John Hannah interpretou Jonathan Carnaan, irmão de Evelyn, e trouxe uma comicidade irresistível que se tornou um dos elementos mais amados do filme. O ator escocês improvisou diversas falas durante as gravações que foram mantidas na montagem final por Stephen Sommers. Hannah revelou que as gravações no deserto eram fisicamente desafiadoras, mas que a atmosfera de aventura genuína que permeava o set tornava cada dia inesquecível e especial. A trilha sonora de Jerry Goldsmith foi amplamente elogiada por capturar a grandiosidade do Egito antigo misturando instrumentos orquestrais clássicos com elementos de música árabe e percussão tribal. Goldsmith trabalhou com especialistas em música do Oriente Médio para garantir autenticidade sonora sem recorrer a estereótipos. O tema principal do filme se tornou instantaneamente reconhecível e é associado até hoje ao universo de aventura e mistério egípcio. O figurino de John Bloomfield foi pesquisado minuciosamente em museus e arquivos históricos de Londres e Cairo para garantir precisão visual nos trajes do Egito Antigo. Mais de 2.500 fantasias foram produzidas para os figurantes e personagens secundários da produção.
Cada detalhe dos adereços usados pelos sacerdotes e guerreiros egípcios foi validado por consultores acadêmicos especializados em arqueologia e história do Antigo Egito. A múmia deixou um legado extraordinário no cinema de aventura dos anos 1990 e 2000. Brendan Fraser se tornou um dos rostos mais amados dessa geração, e a franquia gerou 2 sequências e um spin-off sobre o Rei Escorpião. Décadas depois, o filme continua sendo revisitado com carinho imensurável por quem cresceu assistindo Rick O'Connell lutar contra Imhotep nas tardes quentes da Sessão da Tarde brasileira. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1999, a Universal Pictures lançou A Múmia e ressuscitou um gênero que o cinema havia abandonado por décadas. Dirigido por Stephen Sommers e estrelado por Brendan Fraser e Raquel Weisz, o filme arrecadou impressionantes 416 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 80 milhões, tornando-se um dos maiores sucessos do verão americano e inaugurando uma franquia de aventura amada por todo o mundo. Stephen Sommers foi contratado pela Universal após convencer os produtores de que o projeto não deveria ser um filme de terror puro como a versão original de 1932, mas sim uma aventura épica no espírito de Indiana Jones. Sommers passou meses desenvolvendo um roteiro que equilibrava ação explosiva, humor genuíno e romance clássico dentro de um universo sobrenatural fascinante. A aposta foi certeira e transformou completamente a percepção do gênero. Brendan Fraser tinha 30 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após sucessos como George, O Rei da Selva e Ensino Man. O ator recebeu 5 milhões de dólares pelo papel de Rick O'Connell e preparou o personagem com meses de treinamento físico intenso envolvendo artes marciais, equitação e técnicas de combate com armas históricas. Fraser trouxe um carisma descomplicado e divertido que tornou Rick imediatamente adorável para o público. Raquel Weisz foi escolhida para interpretar Evelyn Carnal após um processo seletivo que avaliou dezenas de atrizes britânicas. A atriz mergulhou no papel estudando egiptologia e história do Antigo Egito com afinco durante semanas de preparação. Weisz revelou que se apaixonou genuinamente pelo universo do filme durante a pesquisa e trouxe uma autenticidade intelectual ao personagem que equilibrava perfeitamente.
O heroísmo físico de Brendan Fraser em cena. Arnold Vosloo foi escalado para o papel central de Imhotep, a múmia ressuscitada. Após impressionar os produtores com sua presença física imponente e capacidade de transmitir emoção através de camadas de maquiagem e efeitos digitais, o ator sul-africano passou horas diárias na cadeira de maquiagem sendo transformado em diferentes estágios de decomposição do personagem. Vosloo estudou a linguagem corporal de múmias representadas em pinturas e esculturas antigas para criar uma movimentação única e perturbadora. As filmagens aconteceram no Marrocos, especificamente nas cidades de Hereford e Ouarzazate, além dos estúdios Shepperton na Inglaterra. A equipe passou 8 semanas no deserto marroquino enfrentando temperaturas que ultrapassavam 50 graus Celsius durante o dia. As tempestades de areia que aparecem no filme foram parcialmente reais, capturadas pela equipe de câmera durante os dias mais ventosos da produção no deserto africano. Os efeitos visuais foram revolucionários para a época e envolveram mais de 130 profissionais trabalhando durante meses na Industrial Light and Magic. A cena em que Imhotep surge das areias do deserto levou 6 meses de trabalho digital para ser concluída. A equipe criou um sistema inteiramente novo de simulação de areia digital que foi posteriormente utilizado em dezenas de outras produções cinematográficas ao redor do mundo. John Hannah interpretou Jonathan Carnahan, irmão de Evelyn, e trouxe uma comicidade irresistível que se tornou um dos elementos mais amados do filme. O ator escocês improvisou diversas falas durante as gravações que foram mantidas na montagem final por Stephen Sommers. Hannah revelou que as gravações no deserto eram fisicamente desafiadoras, mas que a atmosfera de aventura genuína que permeava o set tornava cada dia inesquecível e especial. A trilha sonora de Jerry Goldsmith foi amplamente elogiada por capturar a grandiosidade do Egito Antigo misturando instrumentos orquestrais clássicos com elementos de música árabe e percussão tribal. Goldsmith trabalhou com especialistas em música do Oriente Médio para garantir autenticidade sonora sem recorrer a estereótipos. O tema principal do filme se tornou instantaneamente reconhecível e é associado até hoje ao universo de aventura e mistério egípcio. O figurino de John Bloomfield foi pesquisado minuciosamente em museus e arquivos históricos de Londres e Cairo para garantir precisão visual nos trajes do Egito Antigo. Mais de 2.500 fantasias foram produzidas para os figurantes e personagens secundários da produção. Cada detalhe dos adereços usados pelos sacerdotes e guerreiros egípcios foi validado por consultores acadêmicos especializados em arqueologia e história do Antigo Egito. A Múmia deixou um legado extraordinário no cinema de aventura dos anos 1990 e 2000. Brendan Fraser se tornou um dos rostos mais amados dessa geração, e a franquia gerou 2 sequências e um spin-off sobre o Rei Escorpião. Décadas depois, o filme continua sendo revisitado com carinho imensurável por quem cresceu assistindo Rick O'Connell lutar contra Imhotep nas tardes quentes da Sessão da Tarde brasileira.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1999, a Universal Pictures lançou A Múmia e ressuscitou um gênero que o cinema havia abandonado por décadas. Dirigido por Stephen Sommers e estrelado por Brendan Fraser e Raquel Weisz, o filme arrecadou impressionantes $416 milhões mundialmente com um orçamento de 80 milhões, tornando-se um dos maiores sucessos do verão americano e inaugurando uma franquia de aventura amada por todo o mundo. Stephen Sommers foi contratado pela Universal após convencer os produtores de que o projeto não deveria ser um filme de terror puro como a versão original de 1932, mas sim uma aventura épica no espírito de Indiana Jones. Sommers passou meses desenvolvendo um roteiro que equilibrava ação explosiva, humor genuíno e romance clássico dentro de um universo sobrenatural fascinante. A aposta foi certeira e transformou completamente a percepção do gênero. Brendan Fraser tinha 30 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após sucessos como George, O Rei da Selva e Ensino Man. O ator recebeu $5 milhões pelo papel de Rick O'Connell e preparou o personagem com meses de treinamento físico intenso envolvendo artes marciais, equitação e técnicas de combate com armas históricas. Fraser trouxe um carisma descomplicado e divertido que tornou Rick imediatamente adorável para o público. Raquel Weisz foi escolhida para interpretar Evelyn Carnaan após um processo seletivo que avaliou dezenas de atrizes britânicas. A atriz mergulhou no papel estudando egiptologia e história do Antigo Egito com afinco durante semanas de preparação. Weisz revelou que se apaixonou genuinamente pelo universo do filme durante a pesquisa e trouxe uma autenticidade intelectual ao personagem que equilibrava perfeitamente o heroísmo físico de Brendan Fraser em cena. Arnold Vosloo foi escalado para o papel central de Imhotep, a múmia ressuscitada. Após impressionar os produtores com sua presença física imponente e capacidade de transmitir emoção através de camadas de maquiagem e efeitos digitais, o ator sul-africano passou horas diárias na cadeira de maquiagem sendo transformado em diferentes estágios de decomposição do personagem. Vosloo estudou a linguagem corporal de múmias representadas em pinturas e esculturas antigas para criar uma movimentação única e perturbadora. As filmagens aconteceram no Marrocos, especificamente nas cidades de Hereford e Ouarzazate, além dos estúdios Shepperton na Inglaterra. A equipe passou 8 semanas no deserto marroquino enfrentando temperaturas que ultrapassavam 50 graus Celsius durante o dia. As tempestades de areia que aparecem no filme foram parcialmente reais, capturadas pela equipe de câmera durante os dias mais ventosos da produção no deserto africano. Os efeitos visuais foram revolucionários para a época e envolveram mais de 130 profissionais trabalhando durante meses na Industrial Light and Magic. A cena em que Imhotep surge das areias do deserto levou 6 meses de trabalho digital para ser concluída. A equipe criou um sistema inteiramente novo de simulação de areia digital que foi posteriormente utilizado em dezenas de outras produções cinematográficas ao redor do mundo. John Hannah interpretou Jonathan Carnaan, irmão de Evelyn, e trouxe uma comicidade irresistível que se tornou um dos elementos mais amados do filme. O ator escocês improvisou diversas falas durante as gravações que foram mantidas na montagem final por Stephen Sommers. Hannah revelou que as gravações no deserto eram fisicamente desafiadoras, mas que a atmosfera de aventura genuína que permeava o set tornava cada dia inesquecível e especial. A trilha sonora de Jerry Goldsmith foi amplamente elogiada por capturar a grandiosidade do Egito Antigo misturando instrumentos orquestrais clássicos com elementos de música árabe e percussão tribal. Goldsmith trabalhou com especialistas em música do Oriente Médio para garantir autenticidade sonora sem recorrer a estereótipos. O tema principal do filme se tornou instantaneamente reconhecível e é associado até hoje ao universo de aventura e mistério egípcio. O figurino de John Bloomfield foi pesquisado minuciosamente em museus e arquivos históricos de Londres e Cairo para garantir precisão visual nos trajes do Egito Antigo. Mais de 2.500 fantasias foram produzidas para os figurantes e personagens secundários da produção. Cada detalhe dos adereços usados pelos sacerdotes e guerreiros egípcios foi validado por consultores acadêmicos especializados em arqueologia e história do Antigo Egito. A Múmia deixou um legado extraordinário no cinema de aventura dos anos 1990 e 2000. Brendan Fraser se tornou um dos rostos mais amados dessa geração, e a franquia gerou 2 sequências e um spin-off sobre o Rei Escorpião.
Décadas depois, o filme continua sendo revisitado com carinho imensurável por quem cresceu assistindo Rick O'Connell lutar contra Imhotep nas tardes quentes da sessão da tarde brasileira. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1999, a Universal Pictures lançou A Múmia e ressuscitou um gênero que o cinema havia abandonado por décadas. Dirigido por Stephen Sommers e estrelado por Brendan Fraser e Raquel Weisz, o filme arrecadou impressionantes 416 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 80 milhões, tornando-se um dos maiores sucessos do verão americano e inaugurando uma franquia de aventura amada por todo o mundo. Stephen Sommers foi contratado pela Universal após convencer os produtores de que o projeto não deveria ser um filme de terror puro como a versão original de 1932, mas sim uma aventura épica no espírito de Indiana Jones. Sommers passou meses desenvolvendo um roteiro que equilibrava ação explosiva, humor genuíno e romance clássico dentro de um universo sobrenatural fascinante. A aposta foi certeira e transformou completamente a percepção do gênero. Brendan Fraser tinha 30 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após sucessos como George, O Rei da Selva e Ensino Man. O ator recebeu 5 milhões de dólares pelo papel de Rick O'Connell e preparou o personagem com meses de treinamento físico intenso envolvendo artes marciais, equitação e técnicas de combate com armas históricas. Fraser trouxe um carisma descomplicado e divertido que tornou Rick imediatamente adorável para o público. Raquel Weisz foi escolhida para interpretar Evelyn Carnal após um processo seletivo que avaliou dezenas de atrizes britânicas. A atriz mergulhou no papel estudando egiptologia e história do Antigo Egito com afinco durante semanas de preparação. Weisz revelou que se apaixonou genuinamente pelo universo do filme durante a pesquisa e trouxe uma autenticidade intelectual ao personagem que equilibrava perfeitamente o heroísmo físico de Brendan Fraser em cena. Arnold Vosloo foi escalado para o papel central de Imhotep, a múmia ressuscitada. Após impressionar os produtores com sua presença física imponente e capacidade de transmitir emoção através de camadas de maquiagem e efeitos digitais,
O ator sul-africano passou horas diárias na cadeira de maquiagem sendo transformado em diferentes estágios de decomposição do personagem. Vosloo estudou a linguagem corporal de múmias representadas em pinturas e esculturas antigas para criar uma movimentação única e perturbadora. As filmagens aconteceram no Marrocos, especificamente nas cidades de Erfoud e Ouarzazate, além dos estúdios Shepperton na Inglaterra. A equipe passou 8 semanas no deserto marroquino enfrentando temperaturas que ultrapassavam 50 graus Celsius durante o dia. As tempestades de areia que aparecem no filme foram parcialmente reais, capturadas pela equipe de câmera durante os dias mais ventosos da produção no deserto africano. Os efeitos visuais foram revolucionários para a época e envolveram mais de 130 profissionais trabalhando durante meses na Industrial Light and Magic. A cena em que Imhotep surge das areias do deserto levou 6 meses de trabalho digital para ser concluída. A equipe criou um sistema inteiramente novo de simulação de areia digital que foi posteriormente utilizado em dezenas de outras produções cinematográficas ao redor do mundo. John Hannah interpretou Jonathan Carnahan, irmão de Evelyn, e trouxe uma comicidade irresistível que se tornou um dos elementos mais amados do filme. O ator escocês improvisou diversas falas durante as gravações que foram mantidas na montagem final por Stephen Sommers. Hannah revelou que as gravações no deserto eram fisicamente desafiadoras, mas que a atmosfera de aventura genuína que permeava o set tornava cada dia inesquecível e especial. A trilha sonora de Jerry Goldsmith foi amplamente elogiada por capturar a grandiosidade do Egito Antigo misturando instrumentos orquestrais clássicos com elementos de música árabe e percussão tribal. Goldsmith trabalhou com especialistas em música do Oriente Médio para garantir autenticidade sonora sem recorrer a estereótipos. O tema principal do filme se tornou instantaneamente reconhecível e é associado até hoje ao universo de aventura e mistério egípcio. O figurino de John Bloomfield foi pesquisado minuciosamente em museus e arquivos históricos de Londres e Cairo para garantir precisão visual nos trajes do Egito Antigo. Mais de 2.500 fantasias foram produzidas para os figurantes e personagens secundários da produção. Cada detalhe dos adereços usados pelos sacerdotes e guerreiros egípcios foi validado por consultores acadêmicos especializados em arqueologia e história do Antigo Egito. A Múmia deixou um legado extraordinário no cinema de aventura dos anos 1990 e 2000. Brendan Fraser se tornou um dos rostos mais amados dessa geração, e a franquia gerou 2 sequências e um spin-off sobre o Rei Escorpião. Décadas depois, o filme continua sendo revisitado com carinho imensurável por quem cresceu assistindo Rick O'Connell lutar contra Imhotep nas tardes quentes da sessão da tarde brasileira.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1999, a Universal Pictures lançou A Múmia e ressuscitou um gênero que o cinema havia abandonado por décadas. Dirigido por Stephen Sommers e estrelado por Brendan Fraser e Raquel Weisz, o filme arrecadou impressionantes 416 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 80 milhões, tornando-se um dos maiores sucessos do verão americano e inaugurando uma franquia de aventura amada por todo o mundo. Stephen Sommers foi contratado pela Universal após convencer os produtores de que o projeto não deveria ser um filme de terror puro como a versão original de 1932, mas sim uma aventura épica no espírito de Indiana Jones. Sommers passou meses desenvolvendo um roteiro que equilibrava ação explosiva, humor genuíno e romance clássico dentro de um universo sobrenatural fascinante. A aposta foi certeira e transformou completamente a percepção do gênero. Brendan Fraser tinha 30 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após sucessos como George, O Rei da Selva e Ensino Man. O ator recebeu 5 milhões de dólares pelo papel de Rick O'Connell e preparou o personagem com meses de treinamento físico intenso envolvendo artes marciais, equitação e técnicas de combate com armas históricas. Fraser trouxe um carisma descomplicado e divertido que tornou Rick imediatamente adorável para o público. Raquel Weisz foi escolhida para interpretar Evelyn Carnaan após um processo seletivo que avaliou dezenas de atrizes britânicas. A atriz mergulhou no papel estudando egiptologia e história do Antigo Egito com afinco durante semanas de preparação. Weisz revelou que se apaixonou genuinamente pelo universo do filme durante a pesquisa e trouxe uma autenticidade intelectual ao personagem que equilibrava perfeitamente o heroísmo físico de Brendan Fraser em cena. Arnold Vosloo foi escalado para o papel central de Imhotep, a múmia ressuscitada. Após impressionar os produtores com sua presença física imponente e capacidade de transmitir emoção através de camadas de maquiagem e efeitos digitais, o ator sul-africano passou horas diárias na cadeira de maquiagem sendo transformado em diferentes estágios de decomposição do personagem. Vosloo estudou a linguagem corporal de múmias representadas em pinturas e esculturas antigas para criar uma movimentação única e perturbadora. As filmagens aconteceram no Marrocos, especificamente nas cidades de Hereford e Ouarzazate, além dos estúdios Shepperton na Inglaterra. A equipe passou 8 semanas no deserto marroquino enfrentando temperaturas que ultrapassavam 50 graus Celsius durante o dia. As tempestades de areia que aparecem no filme foram parcialmente reais, capturadas pela equipe de câmera durante os dias mais ventosos da produção no deserto africano. Os efeitos visuais foram revolucionários para a época e envolveram mais de 130 profissionais trabalhando durante meses na Industrial Light and Magic. A cena em que Imhotep surge das areias do deserto levou 6 meses de trabalho digital para ser concluída. A equipe criou um sistema inteiramente novo de simulação de areia digital que foi posteriormente utilizado em dezenas de outras produções cinematográficas ao redor do mundo. John Hannah interpretou Jonathan Carnaan, irmão de Evelyn, e trouxe uma comicidade irresistível que se tornou um dos elementos mais amados do filme. O ator escocês improvisou diversas falas durante as gravações que foram mantidas na montagem final por Stephen Sommers. Hannah revelou que as gravações no deserto eram fisicamente desafiadoras, mas que a atmosfera de aventura genuína que permeava o set tornava cada dia inesquecível e especial. A trilha sonora de Jerry Goldsmith foi amplamente elogiada por capturar a grandiosidade do Egito Antigo misturando instrumentos orquestrais clássicos com elementos de música árabe e percussão tribal. Goldsmith trabalhou com especialistas em música do Oriente Médio para garantir autenticidade sonora sem recorrer a estereótipos. O tema principal do filme se tornou instantaneamente reconhecível e é associado até hoje ao universo de aventura e mistério egípcio. O figurino de John Bloomfield foi pesquisado minuciosamente em museus e arquivos históricos de Londres e Cairo para garantir precisão visual nos trajes do Egito Antigo. Mais de 2.500 fantasias foram produzidas para os figurantes e personagens secundários da produção. Cada detalhe dos adereços usados pelos sacerdotes e guerreiros egípcios foi validado por consultores acadêmicos especializados em arqueologia e história do Antigo Egito. A Múmia deixou um legado extraordinário no cinema de aventura dos anos 1990 e 2000. Brendan Fraser se tornou um dos rostos mais amados dessa geração, e a franquia gerou 2 sequências e um spin-off sobre o Rei Escorpião.
Décadas depois, o filme continua sendo revisitado com carinho imensurável por quem cresceu assistindo Rick O'Connell lutar contra Imhotep nas tardes quentes da sessão da tarde brasileira. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1999, a Universal Pictures lançou A Múmia e ressuscitou um gênero que o cinema havia abandonado por décadas. Dirigido por Stephen Sommers e estrelado por Brendan Fraser e Raquel Weisz, o filme arrecadou impressionantes 416 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 80 milhões, tornando-se um dos maiores sucessos do verão americano e inaugurando uma franquia de aventura amada por todo o mundo. Stephen Sommers foi contratado pela Universal após convencer os produtores de que o projeto não deveria ser um filme de terror puro como a versão original de 1932, mas sim uma aventura épica no espírito de Indiana Jones. Sommers passou meses desenvolvendo um roteiro que equilibrava ação explosiva, humor genuíno e romance clássico dentro de um universo sobrenatural fascinante. A aposta foi certeira e transformou completamente a percepção do gênero. Brendan Fraser tinha 30 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após sucessos como George, O Rei da Selva e Ensino Man. O ator recebeu 5 milhões de dólares pelo papel de Rick O'Connell e preparou o personagem com meses de treinamento físico intenso envolvendo artes marciais, equitação e técnicas de combate com armas históricas. Fraser trouxe um carisma descomplicado e divertido que tornou Rick imediatamente adorável para o público. Raquel Weisz foi escolhida para interpretar Evelyn Carnal após um processo seletivo que avaliou dezenas de atrizes britânicas. A atriz mergulhou no papel estudando egiptologia e história do Antigo Egito com afinco durante semanas de preparação. Weisz revelou que se apaixonou genuinamente pelo universo do filme durante a pesquisa e trouxe uma autenticidade intelectual ao personagem que equilibrava perfeitamente o heroísmo físico de Brendan Fraser em cena. Arnold Vosloo foi escalado para o papel central de Imhotep, a múmia ressuscitada. Após impressionar os produtores com sua presença física imponente e capacidade de transmitir emoção através de camadas de maquiagem e efeitos digitais, o ator sul-africano passou horas diárias na cadeira de maquiagem sendo transformado em diferentes estágios de decomposição do personagem.
Vosloo estudou a linguagem corporal de múmias representadas em pinturas e esculturas antigas para criar uma movimentação única e perturbadora. As filmagens aconteceram no Marrocos, especificamente nas cidades Gerfold e Ouarzazate, além dos estúdios Shepperton na Inglaterra. A equipe passou 8 semanas no deserto marroquino enfrentando temperaturas que ultrapassavam 50 graus Celsius durante o dia. As tempestades de areia que aparecem no filme foram parcialmente reais, capturadas pela equipe de câmera durante os dias mais ventosos da produção no deserto africano. Os efeitos visuais foram revolucionários para a época e envolveram mais de 130 profissionais trabalhando durante meses na Industrial Light and Magic. A cena em que Imhotep surge das areias do deserto levou 6 meses de trabalho digital para ser concluída. A equipe criou um sistema inteiramente novo de simulação de areia digital que foi posteriormente utilizado em dezenas de outras produções cinematográficas ao redor do mundo. John Hannah interpretou Jonathan Carnahan, irmão de Evelyn, e trouxe uma comicidade irresistível que se tornou um dos elementos mais amados do filme. O ator escocês improvisou diversas falas durante as gravações que foram mantidas na montagem final por Stephen Sommers. Hannah revelou que as gravações no deserto eram fisicamente desafiadoras, mas que a atmosfera de aventura genuína que permeava o set tornava cada dia inesquecível e especial. A trilha sonora de Jerry Goldsmith foi amplamente elogiada por capturar a grandiosidade do Egito Antigo misturando instrumentos orquestrais clássicos com elementos de música árabe e percussão tribal. Goldsmith trabalhou com especialistas em música do Oriente Médio para garantir autenticidade sonora sem recorrer a estereótipos. O tema principal do filme se tornou instantaneamente reconhecível e é associado até hoje ao universo de aventura e mistério egípcio. O figurino de John Bloomfield foi pesquisado minuciosamente em museus e arquivos históricos de Londres e Cairo para garantir precisão visual nos trajes do Egito Antigo. Mais de 2.500 fantasias foram produzidas para os figurantes e personagens secundários da produção. Cada detalhe dos adereços usados pelos sacerdotes e guerreiros egípcios foi validado por consultores acadêmicos especializados em arqueologia e história do Antigo Egito. A Múmia deixou um legado extraordinário no cinema de aventura dos anos 1990 e 2000. Brendan Fraser se tornou um dos rostos mais amados dessa geração, e a franquia gerou 2 sequências e um spin-off sobre o Rei Escorpião. Décadas depois, o filme continua sendo revisitado com carinho imensurável por quem cresceu assistindo Rick O'Connell lutar contra Imhotep nas tardes quentes da Sessão da Tarde brasileira.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1999, a Universal Pictures lançou A Múmia e ressuscitou um gênero que o cinema havia abandonado por décadas. Dirigido por Stephen Sommers e estrelado por Brendan Fraser e Raquel Weisz, o filme arrecadou impressionantes 416 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 80 milhões, tornando-se um dos maiores sucessos do verão americano e inaugurando uma franquia de aventura amada por todo o mundo. Stephen Sommers foi contratado pela Universal após convencer os produtores de que o projeto não deveria ser um filme de terror puro como a versão original de 1932, mas sim uma aventura épica no espírito de Indiana Jones. Sommers passou meses desenvolvendo um roteiro que equilibrava ação explosiva, humor genuíno e romance clássico dentro de um universo sobrenatural fascinante. A aposta foi certeira e transformou completamente a percepção do gênero. Brendan Fraser tinha 30 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após sucessos como George, O Rei da Selva e Ensino Man. O ator recebeu 5 milhões de dólares pelo papel de Rick O'Connell e preparou o personagem com meses de treinamento físico intenso envolvendo artes marciais, equitação e técnicas de combate com armas históricas. Fraser trouxe um carisma descomplicado e divertido que tornou Rick imediatamente adorável para o público. Raquel Weisz foi escolhida para interpretar Evelyn Carnaan após um processo seletivo que avaliou dezenas de atrizes britânicas. A atriz mergulhou no papel estudando egiptologia e história do Antigo Egito com afinco durante semanas de preparação. Weisz revelou que se apaixonou genuinamente pelo universo do filme durante a pesquisa e trouxe uma autenticidade intelectual ao personagem que equilibrava perfeitamente o heroísmo físico de Brendan Fraser em cena. Arnold Vosloo foi escalado para o papel central de Imhotep, a múmia ressuscitada. Após impressionar os produtores com sua presença física imponente e capacidade de transmitir emoção através de camadas de maquiagem e efeitos digitais, o ator sul-africano passou horas diárias na cadeira de maquiagem sendo transformado em diferentes estágios de decomposição do personagem. Vosloo estudou a linguagem corporal de múmias representadas em pinturas e esculturas antigas para criar uma movimentação única e perturbadora. As filmagens aconteceram no Marrocos, especificamente nas cidades de Erfoud e Ouarzazate, além dos estúdios Shepperton na Inglaterra. A equipe passou 8 semanas no deserto marroquino enfrentando temperaturas que ultrapassavam 50 graus Celsius durante o dia. As tempestades de areia que aparecem no filme foram parcialmente reais, capturadas pela equipe de câmera durante os dias mais ventosos da produção no deserto africano. Os efeitos visuais foram revolucionários para a época e envolveram mais de 130 profissionais trabalhando durante meses na Industrial Light and Magic. A cena em que Imhotep surge das areias do deserto levou 6 meses de trabalho digital para ser concluída. A equipe criou um sistema inteiramente novo de simulação de areia digital que foi posteriormente utilizado em dezenas de outras produções cinematográficas ao redor do mundo. John Hannah interpretou Jonathan Carnaan, irmão de Evelyn, e trouxe uma comicidade irresistível que se tornou um dos elementos mais amados do filme. O ator escocês improvisou diversas falas durante as gravações que foram mantidas na montagem final por Stephen Sommers. Hannah revelou que as gravações no deserto eram fisicamente desafiadoras, mas que a atmosfera de aventura genuína que permeava o set tornava cada dia inesquecível e especial. A trilha sonora de Jerry Goldsmith foi amplamente elogiada por capturar a grandiosidade do Egito antigo misturando instrumentos orquestrais clássicos com elementos de música árabe e percussão tribal. Goldsmith trabalhou com especialistas em música do Oriente Médio para garantir autenticidade sonora sem recorrer a estereótipos. O tema principal do filme se tornou instantaneamente reconhecível e é associado até hoje ao universo de aventura e mistério egípcio. O figurino de John Bloomfield foi pesquisado minuciosamente em museus e arquivos históricos de Londres e Cairo para garantir precisão visual nos trajes do Egito Antigo. Mais de 2.500 fantasias foram produzidas para os figurantes e personagens secundários da produção. Cada detalhe dos adereços usados pelos sacerdotes e guerreiros egípcios foi validado por consultores acadêmicos especializados em arqueologia e história do Antigo Egito. A Múmia deixou um legado extraordinário no cinema de aventura dos anos 1990 e 2000. Brendan Fraser se tornou um dos rostos mais amados dessa geração, e a franquia gerou 2 sequências e um spin-off sobre o Rei Escorpião.
Décadas depois, o filme continua sendo revisitado com carinho imensurável por quem cresceu assistindo Rick O'Connell lutar contra Imhotep nas tardes quentes da sessão da tarde brasileira. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1999, a Universal Pictures lançou A Múmia e ressuscitou um gênero que o cinema havia abandonado por décadas. Dirigido por Stephen Sommers e estrelado por Brendan Fraser e Raquel Weisz, o filme arrecadou impressionantes 416 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 80 milhões, tornando-se um dos maiores sucessos do verão americano e inaugurando uma franquia de aventura amada por todo o mundo. Stephen Sommers foi contratado pela Universal após convencer os produtores de que o projeto não deveria ser um filme de terror puro como a versão original de 1932, mas sim uma aventura épica no espírito de Indiana Jones. Sommers passou meses desenvolvendo um roteiro que equilibrava ação explosiva, humor genuíno e romance clássico dentro de um universo sobrenatural fascinante. A aposta foi certeira e transformou completamente a percepção do gênero. Brendan Fraser tinha 30 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após sucessos como George, O Rei da Selva e Ensino Man. O ator recebeu 5 milhões de dólares pelo papel de Rick O'Connell e preparou o personagem com meses de treinamento físico intenso envolvendo artes marciais, equitação e técnicas de combate com armas históricas. Fraser trouxe um carisma descomplicado e divertido que tornou Rick imediatamente adorável para o público. Raquel Weisz foi escolhida para interpretar Evelyn Carnal após um processo seletivo que avaliou dezenas de atrizes britânicas. A atriz mergulhou no papel estudando egiptologia e história do Antigo Egito com afinco durante semanas de preparação. Weisz revelou que se apaixonou genuinamente pelo universo do filme durante a pesquisa e trouxe uma autenticidade intelectual ao personagem que equilibrava perfeitamente o heroísmo físico de Brendan Fraser em cena. Arnold Vosloo foi escalado para o papel central de Imhotep, a múmia ressuscitada. Após impressionar os produtores com sua presença física imponente e capacidade de transmitir emoção através de camadas de maquiagem e efeitos digitais, o ator sul-africano passou horas diárias na cadeira de maquiagem sendo transformado em diferentes estágios de decomposição do personagem.
Vosloo estudou a linguagem corporal de múmias representadas em pinturas e esculturas antigas para criar uma movimentação única e perturbadora. As filmagens aconteceram no Marrocos, especificamente nas cidades de Hereford e Ouarzazate, além dos estúdios Shepperton na Inglaterra. A equipe passou 8 semanas no deserto marroquino enfrentando temperaturas que ultrapassavam 50 graus Celsius durante o dia. As tempestades de areia que aparecem no filme foram parcialmente reais, capturadas pela equipe de câmera durante os dias mais ventosos da produção no deserto africano. Os efeitos visuais foram revolucionários para a época e envolveram mais de 130 profissionais trabalhando durante meses na Industrial Light and Magic. A cena em que Imhotep surge das areias do deserto levou 6 meses de trabalho digital para ser concluída. A equipe criou um sistema inteiramente novo de simulação de areia digital que foi posteriormente utilizado em dezenas de outras produções cinematográficas ao redor do mundo. John Hannah interpretou Jonathan Carnahan, irmão de Evelyn, e trouxe uma comicidade irresistível que se tornou um dos elementos mais amados do filme. O ator escocês improvisou diversas falas durante as gravações que foram mantidas na montagem final por Stephen Sommers. Hannah revelou que as gravações no deserto eram fisicamente desafiadoras, mas que a atmosfera de aventura genuína que permeava o set tornava cada dia inesquecível e especial. A trilha sonora de Jerry Goldsmith foi amplamente elogiada por capturar a grandiosidade do Egito Antigo misturando instrumentos orquestrais clássicos com elementos de música árabe e percussão tribal. Goldsmith trabalhou com especialistas em música do Oriente Médio para garantir autenticidade sonora sem recorrer a estereótipos. O tema principal do filme se tornou instantaneamente reconhecível e é associado até hoje ao universo de aventura e mistério egípcio. O figurino de John Bloomfield foi pesquisado minuciosamente em museus e arquivos históricos de Londres e Cairo para garantir precisão visual nos trajes do Egito Antigo. Mais de 2.500 fantasias foram produzidas para os figurantes e personagens secundários da produção. Cada detalhe dos adereços usados pelos sacerdotes e guerreiros egípcios foi validado por consultores acadêmicos especializados em arqueologia e história do Antigo Egito. A Múmia deixou um legado extraordinário no cinema de aventura dos anos 1990 e 2000. Brendan Fraser se tornou um dos rostos mais amados dessa geração, e a franquia gerou 2 sequências e um spin-off sobre o Rei Escorpião. Décadas depois, o filme continua sendo revisitado com carinho imensurável por quem cresceu assistindo Rick O'Connell lutar contra Imhotep nas tardes quentes da Sessão da Tarde brasileira.
Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1999, a Universal Pictures lançou A Múmia e ressuscitou um gênero que o cinema havia abandonado por décadas. Dirigido por Stephen Sommers e estrelado por Brendan Fraser e Raquel Weisz, o filme arrecadou impressionantes $416 milhões mundialmente com um orçamento de 80 milhões, tornando-se um dos maiores sucessos do verão americano e inaugurando uma franquia de aventura amada por todo o mundo. Stephen Sommers foi contratado pela Universal após convencer os produtores de que o projeto não deveria ser um filme de terror puro como a versão original de 1932, mas sim uma aventura épica no espírito de Indiana Jones. Sommers passou meses desenvolvendo um roteiro que equilibrava ação explosiva, humor genuíno e romance clássico dentro de um universo sobrenatural fascinante. A aposta foi certeira e transformou completamente a percepção do gênero. Brendan Fraser tinha 30 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após sucessos como George, O Rei da Selva e Ensino Man. O ator recebeu $5 milhões pelo papel de Rick O'Connell e preparou o personagem com meses de treinamento físico intenso envolvendo artes marciais, equitação e técnicas de combate com armas históricas. Fraser trouxe um carisma descomplicado e divertido que tornou Rick imediatamente adorável para o público. Raquel Weisz foi escolhida para interpretar Evelyn Carnaan após um processo seletivo que avaliou dezenas de atrizes britânicas. A atriz mergulhou no papel estudando egiptologia e história do Antigo Egito com afinco durante semanas de preparação. Weisz revelou que se apaixonou genuinamente pelo universo do filme durante a pesquisa e trouxe uma autenticidade intelectual ao personagem que equilibrava perfeitamente o heroísmo físico de Brendan Fraser em cena. Arnold Vosloo foi escalado para o papel central de Imhotep, a múmia ressuscitada. Após impressionar os produtores com sua presença física imponente e capacidade de transmitir emoção através de camadas de maquiagem e efeitos digitais, o ator sul-africano passou horas diárias na cadeira de maquiagem sendo transformado em diferentes estágios de decomposição do personagem. Vosloo estudou a linguagem corporal de múmias representadas em pinturas e esculturas antigas para criar uma movimentação única e perturbadora. As filmagens aconteceram no Marrocos, especificamente nas cidades de Hereford e Ouarzazate, além dos estúdios Shepperton na Inglaterra. A equipe passou 8 semanas no deserto marroquino enfrentando temperaturas que ultrapassavam 50 graus Celsius durante o dia. As tempestades de areia que aparecem no filme foram parcialmente reais, capturadas pela equipe de câmera durante os dias mais ventosos da produção no deserto africano. Os efeitos visuais foram revolucionários para a época e envolveram mais de 130 profissionais trabalhando durante meses na Industrial Light and Magic. A cena em que Imhotep surge das areias do deserto levou 6 meses de trabalho digital para ser concluída. A equipe criou um sistema inteiramente novo de simulação de areia digital que foi posteriormente utilizado em dezenas de outras produções cinematográficas ao redor do mundo. John Hannah interpretou Jonathan Carnaan, irmão de Evelyn, e trouxe uma comicidade irresistível que se tornou um dos elementos mais amados do filme. O ator escocês improvisou diversas falas durante as gravações que foram mantidas na montagem final por Stephen Sommers. Hannah revelou que as gravações no deserto eram fisicamente desafiadoras, mas que a atmosfera de aventura genuína que permeava o set tornava cada dia inesquecível e especial. A trilha sonora de Jerry Goldsmith foi amplamente elogiada por capturar a grandiosidade do Egito antigo misturando instrumentos orquestrais clássicos com elementos de música árabe e percussão tribal. Goldsmith trabalhou com especialistas em música do Oriente Médio para garantir autenticidade sonora sem recorrer a estereótipos. O tema principal do filme se tornou instantaneamente reconhecível e é associado até hoje ao universo de aventura e mistério egípcio. O figurino de John Bloomfield foi pesquisado minuciosamente em museus e arquivos históricos de Londres e Cairo para garantir precisão visual nos trajes do Egito Antigo. Mais de 2.500 fantasias foram produzidas para os figurantes e personagens secundários da produção. Cada detalhe dos adereços usados pelos sacerdotes e guerreiros egípcios foi validado por consultores acadêmicos especializados em arqueologia e história do Antigo Egito. A Múmia deixou um legado extraordinário no cinema de aventura dos anos 1990 e 2000. Brendan Fraser se tornou um dos rostos mais amados dessa geração, e a franquia gerou 2 sequências e um spin-off sobre o Rei Escorpião.
Décadas depois, o filme continua sendo revisitado com carinho imensurável por quem cresceu assistindo Rick O'Connell lutar contra Imhotep nas tardes quentes da sessão da tarde brasileira. Lembrando que este é um vídeo de análise educacional. Não exibimos filmes completos, apenas análises e curiosidades. Para assistir ao filme original, procure as plataformas oficiais de streaming. Em maio de 1999, a Universal Pictures lançou A Múmia e ressuscitou um gênero que o cinema havia abandonado por décadas. Dirigido por Stephen Sommers e estrelado por Brendan Fraser e Raquel Weisz, o filme arrecadou impressionantes 416 milhões de dólares mundialmente com um orçamento de 80 milhões, tornando-se um dos maiores sucessos do verão americano e inaugurando uma franquia de aventura amada por todo o mundo. Stephen Sommers foi contratado pela Universal após convencer os produtores de que o projeto não deveria ser um filme de terror puro como a versão original de 1932, mas sim uma aventura épica no espírito de Indiana Jones. Sommers passou meses desenvolvendo um roteiro que equilibrava ação explosiva, humor genuíno e romance clássico dentro de um universo sobrenatural fascinante. A aposta foi certeira e transformou completamente a percepção do gênero. Brendan Fraser tinha 30 anos durante as filmagens e vivia o melhor momento de sua carreira após sucessos como George, O Rei da Selva e Ensino Man. O ator recebeu 5 milhões de dólares pelo papel de Rick O'Connell e preparou o personagem com meses de treinamento físico intenso envolvendo artes marciais, equitação e técnicas de combate com armas históricas. Fraser trouxe um carisma descomplicado e divertido que tornou Rick imediatamente adorável para o público. Raquel Weisz foi escolhida para interpretar Evelyn Carnal após um processo seletivo que avaliou dezenas de atrizes britânicas. A atriz mergulhou no papel estudando egiptologia e história do Antigo Egito com afinco durante semanas de preparação. Weisz revelou que se apaixonou genuinamente pelo universo do filme durante a pesquisa e trouxe uma autenticidade intelectual ao personagem que equilibrava perfeitamente o heroísmo físico de Brendan Fraser em cena. Arnold Vosloo foi escalado para o papel central de Imhotep, a múmia ressuscitada. Após impressionar os produtores com sua presença física imponente e capacidade de transmitir emoção através de camadas de maquiagem e efeitos digitais,
O ator sul-africano passou horas diárias na cadeira de maquiagem sendo transformado em diferentes estágios de decomposição do personagem. Vosloo estudou a linguagem corporal de múmias representadas em pinturas e esculturas antigas para criar uma movimentação única e perturbadora. As filmagens aconteceram no Marrocos, especificamente nas cidades de Hereford e Ouarzazate, além dos estúdios Shepperton na Inglaterra. A equipe passou 8 semanas no deserto marroquino enfrentando temperaturas que ultrapassavam 50 graus Celsius durante o dia. As tempestades de areia que aparecem no filme foram parcialmente reais, capturadas pela equipe de câmera durante os dias mais ventosos da produção no deserto africano. Os efeitos visuais foram revolucionários para a época e envolveram mais de 130 profissionais trabalhando durante meses na Industrial Light and Magic. A cena em que Imhotep surge das areias do deserto levou 6 meses de trabalho digital para ser concluída. A equipe criou um sistema inteiramente novo de simulação de areia digital que foi posteriormente utilizado em dezenas de outras produções cinematográficas ao redor do mundo. John Hannah interpretou Jonathan Carnahan, irmão de Evelyn, e trouxe uma comicidade irresistível que se tornou um dos elementos mais amados do filme. O ator escocês improvisou diversas falas durante as gravações que foram mantidas na montagem final por Stephen Sommers. Hannah revelou que as gravações no deserto eram fisicamente desafiadoras, mas que a atmosfera de aventura genuína que permeava o set tornava cada dia inesquecível e especial. A trilha sonora de Jerry Goldsmith foi amplamente elogiada por capturar a grandiosidade do Egito Antigo misturando instrumentos orquestrais clássicos com elementos de música árabe e percussão tribal. Goldsmith trabalhou com especialistas em música do Oriente Médio para garantir autenticidade sonora sem recorrer a estereótipos. O tema principal do filme se tornou instantaneamente reconhecível e é associado até hoje ao universo de aventura e mistério egípcio. O figurino de John Bloomfield foi pesquisado minuciosamente em museus e arquivos históricos de Londres e Cairo para garantir precisão visual nos trajes do Egito Antigo. Mais de 2.500 fantasias foram produzidas para os figurantes e personagens secundários da produção. Cada detalhe dos adereços usados pelos sacerdotes e guerreiros egípcios foi validado por consultores acadêmicos especializados em arqueologia e história do Antigo Egito. A Múmia deixou um legado extraordinário no cinema de aventura dos anos 1990 e 2000. Brendan Fraser se tornou um dos rostos mais amados dessa geração, e a franquia gerou 2 sequências e um spin-off sobre o Rei Escorpião. Décadas depois, o filme continua sendo revisitado com carinho imensurável por quem cresceu assistindo Rick O'Connell lutar contra Imhotep nas tardes quentes da sessão da tarde brasileira.